Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É muito bom ter você conosco, nos fazendo companhia nesse tempo, neste bate-papo. Seja muito bem-vindo. Ah, sim. Sejam muito bem-vindos mesmo. Para nós é uma alegria ter vocês aí, né? É um privilégio participar de um momento como esse, uma conversa como essa, com certeza vai abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre onde nós nos refugiamos, né? O título da nossa pauta é Meu Refúgio. Que lindo. Né? Meu refúgio. Eu vou começar perguntando assim, onde é que você mora? Porque a gente tem um local, né? A gente tem CEP, tem um endereço. né? CEP. A gente tem um endereço, tem um CEP, tem um número de rua, seja casa, apartamento. Existe um lugar físico onde a gente se refugia. Isso. Então, eu digo onde a gente se refugia porque eu penso que lar tem que ser um lugar de refúgio. Exatamente, eu penso da mesma maneira. Né? E eu conheço várias pessoas, até mesmo na semana passada, a minha filha estava ali em casa no domingo, podia ficar um pouco mais lá, ela falou, não, mãe, eu quero ir para minha casa. E ela estava toda acolhidinha lá no sofá, ela é casada, tem a casa dela. Não, mas eu quero ir para minha casa. Eu falei, você viu que o lugar que você quer estar é a tua casa, é o teu refúgio. Eu né? acho que essa expressão é muito significativa. A pessoa, quando ela diz eu quero ir para casa, ela quer dizer eu quero ir para um lugar onde eu vou me sentir bem. Isso, o meu lugar. O meu lugar, O meu né? lugar. E então, é o conceito que a gente pensa que onde a gente, no nosso lar, é um lugar de refúgio. Isso, né? também penso assim. Mas eu também posso mudar, assim, ao invés de onde você mora, né? Eu posso usar o termo só se refugia mesmo. Onde você se refugia. Porque alguns lares, realmente tem gente que não quer estar. Não quer estar. Não Tem quer gente estar. que terminou o trabalho, 7 horas deveria estar em casa, ele chega às 11. Isso, por quê? Por quê? Aí a pessoa até pergunta, por que você chegou agora? Se ele for falar realmente, porque ele fala, olha, esse é o último lugar que eu quero estar, eu quero chegar para dormir no quero dia chegar seguinte para sair. dormir, não é isso Veja que mesmo, triste. né? É triste, não né? é um refúgio para a pessoa. Então, onde é que você se refugia interiormente? Isso. Para onde você vai? Ou para onde vão os seus pensamentos? Eu acho que aí né? é mais profundo, hein? Quando você não está ocupado fazendo qualquer coisa. Porque quando a gente até está ocupado, você pode misturar uma coisa, mas a tua concentração está naquilo que você está fazendo. Sim, a né? ideia é Seja essa. uma comida, seja um trabalho, seja ouvindo uma... Isso. né? Mas tem aquela hora da caixinha do nada. Não tem, né? Todo mundo tem, não só os homens. As mulheres também têm esse né? momento. Mas, sabe, quando dá uma acalmada ou tudo, para onde vão os seus pensamentos? Isso. Sabe, porque se você conseguir responder direitinho isso, né? Pode ser, às vezes, um lugar real ou imaginário, né? Isso. Mas vai falar muito sobre você, né? Muito, muito. E, na realidade, eu achei muito interessante essa colocação da MIDS dentro dessa pauta, porque, gente, digo principalmente por conta das mulheres, o que são os nossos pensamentos. Sim. Eles vão para muitos lugares. Sim. E, sim, isso vai dizer muito a seu respeito. Se a gente pegar em lugares físicos, sabe? Tem pessoas que o bar é o lugar de refúgio dele, não tem? Sim, muito, com um copo de bebida, ali vai com os embora, amigos. é o lugar que ele... Sim, verdade. Ele está se refugiando. Por quê? Qual é o motivo dele estar lá? A gente vai entender, né? Sempre tem um lugar, né? Sempre tem. Tem gente que é a cama. Sim. Tem gente que quando o interior está mexido, cheio de... Quer ir para a cama. Ele fala, vou dormir. Isso. E até consegue. Até consegue. Se conseguir dormir, tá bom, né? Tá bom, porque tá esse é o lugar que, né? Sim, eu sempre digo assim, em lugar de refúgio. Hoje, uma meme que tem que o lugar de refúgio de mãe de filhos pequenos é o banheiro. Ela tá, graças a Deus, quando é no banheiro, fecha a porta, que é um lugar... Pelo menos por alguns minutos, até começarem a chamar, né? Até começarem a chamar, mães né? de filho Bem pequeno, assim, né? tem poucos lugares de refúgio. Mas para nós cristãos, que tem todas essas possibilidades, para todo mundo. Agora, para nós cristãos, tem um lugar preparado por Deus para ser o nosso refúgio. Ai, glória a Deus. Não é uma palavra legal, né? Muito, muito. Quando você precisar fugir, procurar auxílio, procurar, tá escrito, debaixo das suas asas, né? Aleluia. Ele Nós temos esse lugar. Agora, e esse lugar, ele diz assim, ó, não venha para cá só também na hora que você estiver cheio de problema, não.
não. Venha sempre que puder. Né? Sempre que puder, né? Obviamente, a gente pensa num refúgio. A refúgio tem a ver um pouco com esconderijo. Com fuga também. Com fuga, né? com fuga, é verdade. Porque, mas não, debaixo das asas do Senhor nós temos o nosso refúgio, mas para qualquer hora. Qualquer coisa. Para abrigo, qualquer momento. para tranquilidade, para descanso. Enfim, Isso. é um lugar de segurança. É um lugar de segurança. Né? E quem não quer segurança, Mitz? E esse debaixo das asas dele não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, é um lugar espiritual. Uau. Sabe? Uhum. E não é difícil de encontrar. Não é difícil. E os benefícios dele. É o Salmo 91, um salmo que todo mundo conhece. Sim. Né? Todo mundo conhece. Até mesmo as pessoas que não têm a fé cristã conhecem esse salmo. Ele está escrito aí pelas paredes da vida e tudo mais. Em Bíblias abertas em casas. E começando no 1, ele diz assim, Salmo 91, 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, né? Glória a Deus, aleluia. Gente, este é o lugar que todo crente quer estar e que Deus quer que a gente esteja, né? Sem dúvida nenhuma. E que lugar é esse? Né? Esse é o lugar da paz. Eu acho que não existe um lugar que a gente encontre paz verdadeira que não seja nesse refúgio. Sim, nessa dimensão e tudo mais, sabe? Nessa dimensão, verdade. E você precisa ter um entendimento, porque nós não estamos te falando naquela hora do conflito, do desespero, ou no período, porque não é só de hora. Não. Às vezes a gente tem um recorte, um tempo da nossa vida, Sim. onde as coisas estão ruins, e pronto. Todos nós passamos por aí isso. Eu não estou ensinando para você, vai lá, abre tua Bíblia no Salmo 91 e lê ele inteirinho. Não é isso. Não é mesmo, porque não é por aí. Não né? é por aí. É muito mais profundo do que ele isso. não é um amuleto, né? Porque Não, se eu dissesse nunca foi. isso, é como se eu falasse, né? Quando você está nesse momento de conflito, vá e leia, pronto, acabou. Daqui a pouco você vai se sentir melhor. Porque a gente precisa saber o que é que tem nele, além dele ser lindo, claro. Sim, lindo. é uma poesia. Né? Uma poesia lindo. Uhum. Mas ele está recheado de promessas, Sim. promessas que podem acontecer, Sim. de proteção e de livramento. Por isso, refúgio. Verdade. Por isso a gente disse meu refúgio. Porque quando a gente está cheio dessas coisas de problemas, Sim, né? o que mais nós desejamos é um refúgio, um lugar de proteção, um lugar de segurança, um lugar de descanso, né? De descanso. Né? Ou quando a gente está com medo, seja lá o que for. Sim. Né? Então, eu realmente estou indo de encontro a Deus quando eu busco esse lugar. Quando eu entro nesse lugar, né? Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso. Né? Bom, habitar, o sinônimo de habitar é morar. Isso. Então, também já estou dando uma ideia que não adianta você ter um entendimento de que, uau... Não é um lugar de visita, né? Eu estou numa situação Bem que eu preciso colocado. de refúgio, vou lá. Não. É um lugar de morada. Eu levo minha mala e tudo. Você vai com Senhor, tudo lá. Eu estou aqui agora. Isso, né? Isso mesmo. Lugar de mudança. Só vou sair daqui realmente se for para outro lugar parecido com esse, né? Bem isso, né? Até porque não é atraente para o coração sair de um lugar de paz para um outro lugar. Sabe, porque na verdade ele é, de alguma forma, aquilo que João disse assim, se vocês permanecerem em mim... As suas palavras permanecerem em vós, sabe? Vocês estão bem, e daí vocês podem pedir qualquer coisa, sabe? Então, quando os problemas chegam, ele diz assim, olha, tem umas condicionantes. Se você está em mim, se você permanece em mim, está obedecendo a minha palavra, é aqui que as coisas vão acontecer. Exatamente. E a palavra está aí, é no permanecer, no morar. No morar. Né? Se você permanece, você está morando ali, você está naquele lugar. Daí sim. Né? Suas orações assim, serão respondidas. Descansa sobre a sombra do Onipotente. Então, a gente pega todas essas palavras. As palavras na Bíblia, elas são carregadas de simbologia, de metáforas. É por isso que ela é linda até por essas coisas, né? Sim. Né? Aí você dizer assim, nas sombras, tá? O que é uma sombra? Tá? O que é uma sombra, né, em si? Tem gente que diz que uma sombra, na verdade, né, ela precisa de um objeto. Ela só existe colocado na frente da luz para que ela aconteça, né? Isso. É uma ausência parcial de luz. Uma ausência parcial de luz. Isso. Mas a sombra é benéfica em um monte de coisa. Uau. Vá estar andando num sol escaldante se você não corre
por uma sombrazinha, né? Isso, procura uma sombra para ali se refrescar, para dar que uma respirada. árvore fez, né? Aham. E nós, a gente tá falando dessas coisas porque nós somos movidos por sentimentos. Nós, seres humanos, é tudo assim. Totalmente. Eu sinto. Isso. Desde eu sinto calor, sinto frio, Sim, como sim, de eu todos os sinto... jeitos. É O tempo todo. sentimento o tempo todo. todo, Isso. essas coisas, né? Uhum. E esse local de a sombra do onipotente, debaixo das asas, né? Remete a refrigério, né, amiga? Remete a isso, sabe? Isso. De repente, né? Quando a gente está num turbilhão de pensamentos, né? Quando a gente estuda a palavra, a Midrash, que é uma lei oral dos judeus, né? Do jeito que tem a Mishnah e outras Sim, assim, tem várias. ao lado, ela declara que esse salmo é um salmo de Moisés, Sim. o salmo foi Moisés que escreveu. Aham. Ele diz que ele fez esse salmo quando ele completou a construção do tabernáculo. Lá no deserto. Lá no deserto. Sim, com todas aquelas orientações que Deus deu. Que Deus Olha que legal, deu. né? Eu gostei. Então, é muito legal Muito, mesmo. muito, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Você sair, porque, gente, a vida no deserto não é boa. Nem hoje, com toda a tecnologia, é boa. Sim, não, naquele tempo era a mesma coisa. Né? Imagine, Sol né? escaldante durante o dia, frio extremo à noite. E ele fez isso assim, como tinha aquela nuvem Sim. que os protegia, que o envolvia. Exatamente. As próprias palavras do Salmo 91 estão carregadas dessa sensação, né? Sim, porque aquela nuvem, durante o dia, ela protegia do sol, né? Então, eles conseguiam caminhar ou estar acampados ali, protegidos daquele sol escaldante. E ele vai falando do que protegia. Tinha tanta coisa no deserto que os ameaçava, né? Nossa, muito. Ele vai dando, ele fala assim, ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Enfim, gente, eu acho que num tempo assim, a gente não tem ideia quando lê o que no deserto... Vamos pensar por coisas básicas, simples. Vamos lá. Pés quase que descalços, porque eram sandálias que tinha naquele tempo, né? Isso mesmo. Banho, nem pensar. Nenhum. Agora, Nenhum banho. Você acha que eles tinham constituição diferente da nossa? Não, né? eram como nós. E eu não estou falando só na parte de higiene, não. Sim. Da parte que envolve saúde. Sim, saúde, né? Mesmo. Saúde, do o que vai ficar encalacrado e aonde. Isso, que e vai tudo acontecer mais, por né? conta disso. A gente não gosta de pensar, porque a gente vai envolver coisas assim. Isso. Eles tinham que ir ao banheiro. Que tipo de banheiro? Aonde era o banheiro? Onde era? O que faziam? Como é que isso? Gente, Você veja que complexo, né? Não é complexo? Muito complexo. Se eu vou te perguntar, alguém pensa nisso? Vou te falar que não. Não penso. Porque é até meio ruim pensar, não é? A gente não quer nem falar. Né? Vezes, é uma questão meio de cultura, né? A gente gosta tanto de tomar banho no Brasil. Eu imagino um nível de doenças venéreas que poderia haver naquele tempo. Nossa, e a gente até que pensa que, por exemplo, quando ele chama Abraão... Sim. Para fazer aquela circuncisão, né? Sim. Tem a ver com isso. Tem a ver com higiene. Tem a ver com higiene. A circuncisão tem a ver com higiene total. Saúde, né? Isso saúde mesmo. Para o físico. Isso. Né? Nem estava na nossa pauta isso, né? Não estava, veio para... A gente vem e começa a conversar. A gente vai longe, mas é um assunto que é interessante comentar, a gente vai embora. Pessoal? Mas eu digo assim, são todos os tipos, a gente busca refúgio mesmo em todo tipo de problema. Isso. Sejam eles de ordem psicológica, física, sabe? Física, financeira, econômica, sabe? Né? E o salmista que ele está falando também, quando ele diz assim, a peste que anda na escuridão, coisas que pegam você... Despercebido. Isso, que sai ali desprevenido. Isso, desprevenido. Né? Totalmente. Tudo isso né? Sim. Ele diz a mortandade que assola ao meio-dia. Porque se a gente pensar bem, nós estamos falando de buscar um lugar de proteção. Gente, quando você sai da sua casa, você pega seu carro. Você não sabe se vai voltar. Você não sabe. Não, você imagina que vai, mas né? nós não sabemos. Não sabemos. Então, por isso, precisa ter um lugar de confiança, de segurança, de saber. Porque se você não voltar, pelo menos sabe para onde você foi, né? Isso, olha que interessante, é bem por aí, é bom prestar mais atenção. Ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu vou chamar um intervalo bem curtinho, né? Para a gente voltar e fechar essa conversa. A Moldari é a loja que oferece opções variadas para decoração. Quanto aos quadros, estes são montados de maneira personalizada para adequar e dar requinte à sua casa ou empresa.
Os objetos de decoração vão desde cerâmicas à sofisticação dos cristais, esculturas, colares e muito mais. Para completar, temos uma gama variada de flores e folhagens permanentes que dão um acabamento perfeito para a sua decoração. Venha conhecer a loja e escolher tudo o que precisa para deixar o seu espaço mais belo e acolhedor. Além do que se vê. Para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um único propósito e que seu valor é único. Estamos de volta e nós estamos falando sobre meu refúgio. Isso. É um assunto muito amplo, muito bom. É amplo, né? E é bom demais. É lindo, bom demais de falar. Está no Salmo 91. Isso. Eu vou repetir ele um pouquinho para você, para a gente voltar para o assunto que eu acabei de dizer, que a gente vai conversando. Isso aqui é uma conversa. É uma conversa. Mas ele diz assim, o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Uau, se a gente ficar só nos primeiros 4, né? Porque às vezes não dá, já dá uma, sabe, né? Dá uma conversa imensa. Nós já falamos um pouco sobre sombra, isso. Tá? Sobre né, apesar de bloquear a luz, o que ela serve assim de refrigério, sim, de proveito para nós. Quanto é bom, né? Estar numa boa sombra num tempo muito quente. No Salmo 57:1, está escrito assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. A gente vê sempre que esse refúgio é uma procura, ele vai abrigar a nossa alma. Isso. Você veja que é muito além, como a gente está vendo já, de um refúgio físico. Sim, é como a se nossa fosse uma alma, caverna, como se fosse né? uma caverna. Não, é a alma, é algo muito mais interno, até porque a gente vê que na prática da vida, às vezes você pode estar num lugar maravilhoso, extremamente aconchegante, de proteção, mas a sua alma está angustiada. Não está ali, então ele não é refúgio. Então não é refúgio. A nossa alma precisa estar refugiada. Gente, descansar à sombra do Onipotente, até o conceito de descanso. Eu gosto de falar nisso porque eu sou ruim de descanso. Né? Eu não sei descansar. Eu sou ruim. Então eu sei o quanto que às vezes a gente precisa interiorizar esse conceito de descansar no Senhor. Né? Alguém que não sabe nem descansar em outras coisas assim, às vezes como é que vai? No Senhor. Só que no Senhor eu já sou mais... Já aprendeu. Já sou mais rápida. Esse bem mesmo, né? Que bom, que bom. Sabe, porque eu acho que até, às vezes eu falo isso, eu digo até por uma questão de inteligência. Sim. Eu me rendo fácil, não posso, né? E você colocou uma coisa muito interessante, né? O se render fácil nesse momento, né? Que é necessário se render. Né? E ir para esse lugar de refúgio não é uma coisa simples para muitos. E eu vejo né? Uma resistência, não, eu vou resolver, tudo na minha força, não. Muitas vezes a gente precisa ir para esse lugar de refúgio e descansar. Né? Porque não vamos encontrar descanso em nenhum lugar. Porque da boca para fora é fácil. É fácil eu chegar para aquela e falar...
Kelly, descansa no Senhor. Nossa, a gente não fala isso com uma muito facilidade. fácil. Não, mas a gente Descansa sabe que no não é Senhor, assim. A gente tem sabe? essa consciência. Só que não é assim que funciona. Não, não. Sabe? É difícil. É uma luta. E esse é um convite que Jesus, quando veio, ele repete o Salmo 91, quando ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou dar descanso, sabe? Alívio. Esse é o convite que está lá no Velho Testamento, que está no Novo Testamento, Sim, né? Jesus repetindo, e é a mesma coisa. Ele diz: tomem, vamos trocar de jugo. Isso. Peguem o meu, né? Isso, que é mais leve. Traz a tua carga, tá? Isto é lugar de refúgio, Esse né? é o lugar. E esse é um lugar que nós precisamos aprender a estar. E eu vou ler para você, porque para você vai entender do que como nós estamos fugindo do físico, eu vou ler para você. Mateus 11, no 29, ele diz assim: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Sim. Né? E esses versículos, eles são incansáveis de repetir. Sabe? Né? De lembrar, de meditar, porque o quanto nós precisamos disso. O verso 2 do 91 é assim: direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Em que medida? Nossa, né? Em que medida? É muito ampla. É bem, gigante, em que medida, é tudo. Né? Uhum. Então, a gente se pergunta, você tem dito? Porque às vezes a gente diz, né? Sim. Sabe? Mas quando eu digo assim, quando eu falo isso, está implicado tudo aquilo que realmente ele pode fazer e eu não. Isso. Né? E olha o quanto de coisas que nós, na nossa vida, fogem do nosso controle, né? Fogem das nossas mãos e nós realmente precisamos ir diante de Deus e colocar diante dele e crer, né? Que nós podemos descansar nele, né, Miss? Quando ele fala assim, te livrará do laço, tá? Porque uma das coisas que o inimigo das nossas almas vai fazer, ele sabe, nós estamos vivendo um momento de aflição, né? Se eu não entregar esse descanso, se eu não entrar nesse descanso, nesse lugar, nesse esconderijo, eu vou ser alvo dele. Totalmente. Ele vai soprar um monte de coisa contrária no meu ouvido. E é fácil cair. Bem fácil mesmo, se abater. Sabe? Né? Então, nós precisamos estar vigilantes quanto a essas armadilhas. Porque elas são sutis e o tempo todo elas estão ali. Nós podemos cair a qualquer momento. Né? O Salmo 36, 7 diz assim: quão preciosa, ó Deus, é a tua benignidade, e por isso os filhos do homem se abrigam à sombra das tuas asas. Ele coloca mais uma coisa que a gente pode sentir quando a gente vai para esse refúgio, da bondade de Deus. Aleluia. Né? Ele diz: a tua benignidade me faz levar até isso. Sabe por quê, queridos? Numa situação dessa, eu preciso ter uma convicção interior grande que Deus é bom. Isso. E Ele está comigo. Até porque, se nós não tivermos essa convicção, nós não vamos conseguir nos refugiar nesse lugar. Porque em tempos de dificuldade, nós precisamos de bondade. É o que a gente precisa, é que a nossa alma anseia. De tudo, né? O inimigo vai soprar fácil para você, assim. Se Deus fosse bom, você não estaria passando por isso, sim, né? Sim. Né? E quantos não escutam e dão voz ao inimigo e acabam ali tendo a sua fé realmente balançada, né? E sofrem mais. Gente, eu dei uma andada, não cabe na nossa conversa, porque ficaria muitos versículos, mas os versículos que usam as palavras do Salmo 91, principalmente sombra. Vai até Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse para você. Apocalipse 7, no 14 e 15, diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Uau! Gente, a gente vai ver do início até o último livro da Bíblia um convite para refrigério e descanso debaixo da sombra do Onipotente. Nossa, que maravilhoso. É lindo, né? E lindo demais. E quem de nós não precisa de uma questão assim? Não precisa de uma sombra, de um refúgio, né? Essa palavra é para todos nós, né, Mitos? Talvez até pelo fato de vivermos
em capitais, em cidades assim. Sim. Mas eu tenho certeza, se você falasse para alguém que trabalhou na roça, Sim. o significado de uma sombra para ele... Ele ia saber te responder bem rapidinho melhor do que a é gente, importante. o quanto isso é valioso. Nossa, né? e eu sei disso. Eu, na minha infância, eu morei num lugar assim, né? E eu conhecia pessoas que literalmente trabalhavam na roça e dali plantação de soja, de mandioca, e aquilo não acabava mais. E a hora do almoço ela era tipo uma De procurar sombra. uma sombra, né? E então, o quanto era bom aquilo, o Sabe? quanto era um refrigério. Então, e Deus sabe disso, porque na história do Êxodo, né, Sim. quando a gente vê o povo de Deus no Saindo deserto, do Egito lá. Deus caminhando. fazendo as coisas assim, aquela nuvenzinha que refrescava, Aham. e no deserto, quando o tempo virava e ficava Sim. frio, né? Sim, é frio aquela mesmo, coluna né? de fogo, né? Sim, para aquecer as madrugadas lá, porque chega a 2 graus fácil. Talvez, queridos, a gente está falando nisso, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis para nós que amamos a Deus de todas as coisas é o descansar em Deus. Isso, é o maior simples desafio. de falar, mas é um desafio todos os dias, sabe? Você começa o dia, você coloca diante de Deus, você está passando por um período ruim, você sai renovada daquela oração. Basta passar 1h30. Aconteceu tanta coisa nessa 1h30. Aí você fala, tenho que voltar para o lugar de refúgio, sabe? Na realidade, a gente chega à conclusão que nós não conseguimos sair desse lugar sabe? de refúgio. Nossa, e principalmente em termos de pensamento, né? Eu sou daquelas que repete sem cessar, assim. Agora eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que dá esperança. Chega. Porque, de repente, sabe, você tem uma situação para resolver, não está resolvida ainda. Isso. Sabe? Entreguei para o Senhor. Mas daqui a pouco peguei de volta, né? Entreguei, sim. Né? E você tem que ir lá entregar de novo. Né? Você volta para esse lugar de refúgio, eu acredito que fica mais fácil, acho que é uma dica. É nós lembrarmos dessas passagens bíblicas. Né? Repetirmos para nós mesmos, pregar para a nossa alma. Sim, porque nessa hora você põe em prática. Eu só vou trazer para a memória aquilo que pode me dar minha esperança. Aí eu começo a puxar. Primeiro, o Senhor é misericordioso. Eu digo, glória a Deus, aleluia. O Senhor é o meu alto refúgio. Então Ele, aí, hoje eu não vou e tá. E as coisas acontecem. Acontece. Né? E acontece o quê? De dentro para fora. Né? Porque às vezes a situação ali fora não foi resolvida. Né? Mas o teu coração ali está trabalhado, descansado no Senhor. Gente, eu vou fazer uma coisinha bem simples para você quando ele diz assim, ele me livrará do laço do passarinheiro. Como é uma figura de linguagem, vamos conversar algumas coisas que possam ser laço do passarinheiro quando você está pensando nisso. Né? Então, por exemplo, o laço do você está por uma dificuldade. Aí você colocou tua expectativa aonde? Sabe qual é o laço do passarinheiro? Se você colocou essa expectativa em alguma coisa, tá? Que não seja Deus. Isso. Esse é um laço. Aí você está sempre pensando naquilo. Eu já contei isso. E é fácil esse laço, né? Nossa, até porque ele é discreto. Se a gente for para o que realmente sutil. Né? Uma cordinha com uma madeirinha leve, pequena. Sabe? Muito, 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 muito sutil. Nem vai perceber. Não. Então, por exemplo, eu estou colocando o quê? Estou passando um problema financeiro. Isso. E as minhas expectativas estão colocadas aonde? No gerente do banco, sim. Naquilo que eu tenho, naquilo nas que vai fazer, nas negociações, ou isso, aquilo, tá. Isso vai me levar a um desespero total, porque eu estou colocando no lugar errado em pessoas que vão falhar. Exato. Eu lembro do meu irmão, quando ele foi começar, quando ele foi empreender, ele era bem novo. Sim. Ele não tinha muita coisa para empreender, minha mãe deu um dinheirinho para ele. E eu perguntei para ele, nós não éramos... estávamos começando a caminhar com Deus, inclusive ele. Sim, e eu falei assim, mas e se falhar alguma coisa? Né? Ele virou para mim e disse assim, o meu carro é ótimo, eu tenho meu carro para vender. Tá? Ele depositou ali. Foi assim, aí tá bom. Veja o agir de Deus. O carro dele, de fato, era ótimo, era bom, era um carro caro, só que não tinha seguro. 2 dias depois roubaram o carro dele. Um carro que até hoje que ele já está casado. Não apareceu. Então, sabe, gente, quando diz assim, no que você depositou a sua confiança? Exato. Né? E você veja o quanto tudo é frágil fora de Deus. Né? Fora desse lugar. Fora desse tudo pode falhar. Fora do esconderijo do Altíssimo. Tudo pode virar poeira. Tudo que é abalado vai ser abalado e tudo mais. Sim. Mas foi uma lição. Lembrar disso. Foi uma lição tão grande, porque assim,
foi lá, denunciou na delegacia, tudo. Não tinha seguro para cobrir. E esse carro nunca foi achado. Nunca foi achado. Né? Isso é uma coisa do passado, do tempo que ele era solteiro. Estava começando, era sim. novo. Não, mas foi e uma a gente bela lembra de uma como lição. lição. Né? Sim, Lembra hoje como você está lição, lembrando, para né? mim é uma lição isso. Certamente para quem ouviu. Né? Ele vai dizer assim, o Salmo vai dizer lá na frente assim, não terá medo do terror da noite, nem na seta que voa de dia, nem na peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Então, a seta que voa de dia não vai ter medo nem das coisas visíveis, daquilo que você... Né? Sim, nem das invisíveis. Nem das invisíveis, sim, daquelas que estão por trás, estão aí, né? Aí também, gente, terror noturno. Você já viu que até criança tem terror noturno, né? Sim, terrível isso, não é isso, né? Tem. Eu já sei, porque eu já tive isso, sabe? Né? A gente já sabe. Quando a gente passa por alguma coisa numa noite, na outra noite você tem medo de dormir, né? Isso. Né? Às vezes o medo. Às vezes um pesadelo muito forte, né? Mas o que a gente tentou conversar um pouquinho é que você pode chegar diante dele e falar assim, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, Aleluia. o Deus em quem eu confio. Aleluia. Não deixe de estar nesse lugar, né? nesse lugar de refúgio. Queridas, queridas, é o que a gente tinha para você hoje. Né? A gente agradece a sua companhia e convida você a estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.